dia. Bom dia. Agradeço a presença de todos vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Carreiro, eu sou analista de ofertas da célula de integração. E como célula de integração, a gente tem esse produto, né? Um produto de integração entre duas plataformas, entre dois produtos da torre consumer da TOTS. Como é sabido de alguns, a gente tem a solução de e-commerce, que é a C-Shop, então eles oferecem soluções de e-commerce para os nossos clientes e outras pessoas também e outras empresas que não são clientes de outros produtos da TOTS, mas nesse caso especificamente o Intor. E nós temos os nossos clientes que têm o nosso ERP, têm o Intor instalado e que querem partir para o e-commerce, vender os produtos não somente na distribuição, não somente no varejo, mas também no e-commerce. E aí nós entendemos tanto o pessoal aqui da PC Sistemas da TOTS Brasília, como o pessoal de TOTS Curitiba, C-Shop, nós entendemos que seria necessário a gente criar um elo de ligação, criar uma solução em que as duas plataformas conversassem. Alguns clientes antes disso, eles tinham o e-commerce, tinham o ERP, né? Então o cliente acessava a loja virtual deles lá, comprava, fazia o pedido, tal. Mas quando era para trazer esse pedido para o ERP, ele tinha que cadastrar o cliente na 302, né? Todos aqueles campos que já existem são obrigatórios. Digitar o pedido na 316, definir algumas questões comerciais na 336, separar, conferir, montar carga, faturar. E aí nesse meio tempo, quando eu faturo uma nota, aí eu tenho que atualizar lá no manager manualmente que o pedido foi montado, por exemplo, o pedido está empacotado. E aí quando eu chamo o caminhão, eu tenho que falar que esse pedido agora foi enviado. Mas tudo eu faço isso em plataformas diferentes, né? E depois, no segundo momento, eu falo que esse pedido foi entregue. Então, nós entendemos que seria bacana a gente ter essa ponte entre as duas plataformas, porque antes disso existia um abismo entre essas duas plataformas, entre essas duas soluções, entre essas duas aplicações. E aí a integração vem justamente para construir essa ponte, né? E interligar as duas plataformas. Pois bem, então o que é essa integração TOTS e-commerce, né? Já expliquei, basicamente é a ponte de integração entre essas duas soluções, né? E aí a primeira dúvida que vem é o que de fato é integrado, né? O que a gente integra? O que eu trago de lá? O que eu mando para lá, né? E aí a gente tem aqui algumas definições. Nós vamos ter integração que vai acontecer no sentido ERP C-Shop, né? No sentido Intor C-Shop. Nós vamos ter uma integração que vai acontecer da C-Shop para o ERP. E nós vamos ter uma integração que vai ser um deparo, né? Nós temos informações que são a mesma coisa na C-Shop, a mesma coisa no ERP, mas tem terminologias diferentes, tem nomes diferentes. Aí a gente fala, olha, isso aqui no e-commerce é a mesma coisa no ERP. Então a gente faz um deparo para quando a integração acontecer, eles vão identificar esse vínculo e a integração vai acontecer. Então, no sentido do Intor C-Shop, basicamente a gente envia cadastros de categoria, cadastros de produtos, de estoque de preço. E aí vamos entrar em cada uma delas. A categoria, se nós olharmos o cadastro do produto lá na 203, a gente sabe que a gente tem todo produto, eu defino um departamento, uma seção, uma categoria e uma subcategoria, certo? E aí o que acontece? Uma subcategoria está sempre dentro de uma categoria, que está dentro de uma seção, que está dentro de um departamento. Então eu tenho uma árvore genealógica dessas quatro definições. Acontece que no e-commerce eu não tenho só esses 4 níveis. Eu posso ter N níveis.
Eu posso ter uma loja que tem 11 categorias principais e dentro de cada uma delas eu posso ter uma infinidade de outras, que dentro delas eu posso ter outras, que posso ter outras e posso ter outras. Por padrão, um e-commerce ele sempre vai descer até 3 níveis. É o padrão, é o default, que eles chamam de pai, filho e neto. Então, tem uma categoria dentro de outra e dentro de outra. E aí, dentro de cada uma delas eu posso ter várias outras também, né? No sentido de, na neto, na filha eu posso ter 20 netos, certo? E nesse padrão da 203 eu só posso ter uma dentro de cada uma, em 4 níveis. E aí nós entendemos a necessidade de criarmos um módulo e dentro desse módulo nós ter a possibilidade de cadastrar essas categorias nessa infinidade não, nessa quantidade maior de nivelamento. Hoje, por padrão, eu consigo criar uma categoria dentro de outra, dentro de outra, dentro de outra, até no 11º nível. É o nosso limite. Mas esse limite vai ser suportado pela maioria dos e-commerce. É claro que se o cara quiser colocar 11 níveis dentro da loja dele, aí ele customiza e tudo mais, mas isso vai acontecer junto com o pessoal da SEO Shop. Beleza. E aí o que acontece? Como eu já falei anteriormente, nós criamos um módulo específico para o e-commerce, que é o módulo 50. Esse módulo ele vai ter cadastro de categorias, cadastro de produtos, cadastro de definição de valores, que é o processo de grade. Mas isso aí me pergunta, Fernando, cadastro de produtos também, eu vou ter que cadastrar o produto novamente? Não é bem isso, a gente vai chegar lá, quando a gente chegar nessa parte. O que acontece? Dentro do cadastro de categorias, eu tenho algumas informações que elas são cruciais dentro do e-commerce. Que é, por exemplo, o nome dela, a descrição, a ordem que ela vai aparecer no e-commerce. Quando você acessa um e-commerce, por exemplo, Submarino, você vê lá, departamentos, aí tem informática, eletrodoméstico, eletroeletrônico, tal. Aquela ordem que ela aparece lá no menuzinho, ela é definida por uma ordem que você define. Então, esse campo fala, ó, essa categoria que eu estou cadastrando, ela vai ser a primeira. Essa aqui vai ser a terceira. Essa aqui vai ser a segunda, por aí vai. Então, dessa necessidade de a gente ter informações mais precisas do cadastro de categoria, a gente criou uma rotina para fazer isso. Então, você tem a ordem, se quando eu cadastro vou enviar essa categoria para o e-commerce, se ela já vai estar visível, né? Eu posso definir de antemão uma URL, que quando eu entro no site e entro no cadastro da categoria, ele vai ter uma URL, seria como o meu perfil no Instagram, né? Eu tenho instagram.com/Fernando Carreira, meu perfil. Então a mesma coisa funciona para a categoria. E a data de atualização, que é a data de cadastro da categoria. E aí a gente entra na parte de cadastro de produtos. Aí a gente tem sempre aquela perguntinha, né? Pô, mas eu tenho um produto cadastrado na 203, vou ter que cadastrar o produto de novo? Ou eu vou ter que cadastrar um outro produto, gerar a mesma informação? Sim e não. De que forma, Fernando? A maioria dos nossos clientes, quando eles cadastram um produto lá na 203, é sabido, assim, é praticamente uma convenção global dos nossos clientes que utilizam o Monitor. Quando eles cadastram o nome do produto, por exemplo, são sempre descrições, sim, esdrúxulas. Vamos colocar assim. Ele tem lá um cadastro de um cano PVC, por exemplo. E aí ele põe CAN, PVC, 18 por alguma coisa. Aí uma palavra que tem, sei lá, 10 caracteres, ele vai lá e corta pela metade, põe um ponto e põe uma série de códigos. E aí fica aquele nome assim que ele não é agradável, certo? E aí, se eu pegar essas informações e mandar para o e-commerce, o usuário da internet vai acessar essa loja e vai ver aquele nome lá cheio de códigos, cheio de números, não vai ser uma coisa agradável. Então, o que nós fizemos? Nós temos uma rotina dentro do módulo 50, que é a rotina 5004, onde eu cadastro esse produto.
Na verdade, eu busco algumas informações lá da PC Product, lá da 203, como por exemplo o código dele, o código do produto. Eu trago o código do produto, ele já traz algumas informações para a tela, como por exemplo as dimensões, né? Que é a largura, a altura, o comprimento, o peso bruto. E aí, a partir dessas informações iniciais, eu coloco informações pertinentes ao e-commerce. Que aí vai ser o nome do produto, uma descrição curta, né? Quando você acessa um produto que tem o nome dele, aí fala, ó, esse produto é assim, assim, assado, tal, características, porque é uma descrição que vai chamar a atenção do usuário de e-commerce, do usuário da loja virtual. Mais uma vez, eu posso definir uma URL desse produto, né, assim como na categoria. Valor de bônus, que é um processo dentro da SEO Shop muito similar ao processo de fidelidade. Tá? A ordem que esse produto vai aparecer na loja, processo semelhante à ordem lá da categoria. Se esse produto possui ou não possui grade. Tá? E aí, quando eu falo de grade, é claro essa informação para vocês? Sim. Todo mundo? Sabe o que é grade? Bacana. Então, eu posso marcar se ele usa ou não grade. Se ele já vai como ativo, ou seja, se ele já vai visível na loja, né, se ele já vai estar lá. Quando eu mandar ele já vai aparecer na loja virtual, para o usuário que está acessando a loja virtual. O EAN, que é o código auxiliar, é isso, ele já carrega também, lá do cadastro do produto da 203. As dimensões já carrega. E categorias. Como assim, Fernando? Cadastro categorias de novo? Não. É o seguinte, para eu mandar um produto para a loja virtual, ele tem necessariamente que estar atrelado a uma categoria. Porque senão o produto vai para a loja e fica lá no limbo da loja. Solto. Isso não pode acontecer. Ele tem que estar vinculado a pelo menos uma categoria. Então, óbvio, se eu tenho que cadastrar um produto e enviá-lo para a loja virtual, antes disso eu tenho que cadastrar uma categoria. Cadastro categoria alguma coisa, lá fulano de tal, cadastro um produto, fala, esse produto, eu vou vincular ele a essa categoria. Bacana? Bacana. Gravo essa informação e mando para o e-commerce. E aí, dentro das informações de produto, eu tenho estoque e tenho preço. Certo? O estoque, como que funciona? O estoque ele é enviado o estoque disponível desse produto que eu estou mandando, né? Respeitando um percentual que eu parametrizo na 132, lá na rotina 132, parâmetro da presidência, ou na rotina 5004, 5006. 5004 é quando eu cadastro, quando eu trabalho com produto. Dentro do Intor a gente sabe que eu tenho produto 203 e tenho embalagem 292 ou 2014. Então, se eu trabalho só com produtos, eu cadastro produto na 5004. Se eu tenho um processo de embalagem, eu cadastro produto pela 5006. Certo? E aí eu posso definir um percentual de estoque que eu vou mandar desse produto para o e-commerce. Como que funciona? A gente sabe que o cenário ideal para os nossos clientes é ele ter uma filial específica para e-commerce. O cenário ideal, é o mar de rosas. Mas a gente sabe que na maioria das vezes isso não vai acontecer. Até agora, todos os nossos clientes, nenhum, né? Só Yannis, né? Às vezes você tem que puxar estoque de Isso. Por quê? Porque quando a gente fala que a gente tem uma filial para o e-commerce, eu vou utilizar o estoque daquela filial para o e-commerce. Então, toda a movimentação de estoque será para pedidos do e-commerce. Agora, quando eu tenho um cenário onde o cliente já tem a filial estabelecida no entorno e ele fala, cara, agora eu vou partir para o e-commerce e não vou abrir uma outra filial, o primeiro risco que eu tenho é da concorrência de estoques, certo? Um exemplo clássico eu tenho um produto, ele tem 100 unidades lá no estoque dele, ele olha lá para o estoque e fala, esse produto aqui eu tenho 100 unidades e eu vou mandar essas 100 unidades para o e-commerce, loja1.com.br, meu produto mouse,
tem 100 unidades, bacana? Bacana. Está disponível? Está disponível. E aí, no pior cenário, no cenário mais catastrófico possível, o Moisés chega na loja física e fala: eu quero 100, vou levar agora, à vista. O David acessa a loja e fala: nossa, esse produto está com preço bacana. Aí ele revende também, ele é moambeiro, sei lá, né? Não é o Hélio, né? Ele fala: ó, vou comprar esse 100 também. No mesmo instante, tu comprou. O pedido desce, chega pra cá, você também foi lá na loja, 316, comprou os 100. E aí, quem vai ficar sem? Né? Esse é o risco que existe quando eu tenho uma filial que vende tanto fisicamente quanto na loja virtual. E aí o que acontece? Esse é um risco que a gente não consegue eliminar. Não consegue. A gente consegue mitigá-lo. A gente consegue diminuí-lo. De que forma? Eu posso definir lá no 132 falando: olha, bacana, eu tenho um percentual de envio de estoque. Cara, eu não vou mandar todo o meu estoque desse produto para lá. Eu vou mandar 50%. Aí eu vou lá no 32 e falo: olha, eu vou mandar 50% do estoque disponível dos meus produtos. Então, se o meu mouse tem 100, eu vou mandar 50. Obviamente que isso não quer dizer que eu vou dizer que para a distribuição vai ter 50. Na distribuição continua sendo 100 e no e-commerce vai dizer que eu tenho 50. E a cada momento que eu tiver uma atualização de estoque desse produto, vamos supor, Moisés veio e comprou 10, agora tem 90. Aí eu vou lá e falo: qual que é o percentual? É 50%? Então aqui agora tem 45%. O cara fez um pedido de 10 lá, veio pra cá, agora eu tenho 80, bacana, agora eu tenho 40. E isso vai acontecendo toda vez que existe uma alteração de estoque desse produto. Aí eu tenho os agendamentos que pega essa informação e manda para lá. Esse parâmetro da 132, ele é geral, ele é global na filial. Ou seja, eu vou mandar sempre, nesse nosso exemplo, 50% do estoque disponível desse produto, do estoque disponível de todos os produtos que estão cadastrados para serem enviados para o e-commerce. Vou pegar essa informação e vou atualizar. Na rotina, eu posso definir percentual por produto. Olha, esse produto aqui, ele vende mais no e-commerce. Então eu vou mandar 90% do estoque disponível dele para o e-commerce. Não, esse aqui não vende tanto, tá? Eu vendo mais aqui, então eu vou mandar 30%. Eu posso definir isso por rotina, por cadastro de produtos. E aí, seguindo uma lógica de importância, eu olho primeiro o que está no cadastro do produto e depois eu olho para o que está no parâmetro. Se eu vou ter o percentual definido no parâmetro e em alguns produtos na rotina, olho para ele. E os que não tiverem esse percentual, eu olho no parâmetro e faço a atualização desse estoque. Certo? Preço. Como que funciona o preço? Lá na 132 eu tenho alguns parâmetros específicos da integração. Se vocês irem lá na 132 e digitarem SEO Shop, ele vai retornar alguns parâmetros que nós utilizamos. Um deles é em relação à definição de preço. Como que funciona essa definição de preço? Eu tenho que definir uma região e dentro da região eu tenho que escolher uma coluna de preço de venda para enviar o preço dos produtos. Que é aquele coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, olha, eu vou usar para integração a tabela de preço da região 10. E dentro da região 10, a coluna 3. Aí, para todos os produtos, eu vou lá na região 10, coluna 3, pego o preço daqueles produtos que estão cadastrados na 5004 para serem integrados com o e-commerce, vou pegar esse preço e vou atualizar. E vou mandar para a loja virtual, para o manager da loja. Toda vez que eu tiver alteração do preço desse produto ou desses produtos, né, eu gero uma fila de atualização de preço. Aí eu tenho configuração de agendamento. Olha, agendamento do preço vai acontecer a cada 3 horas. Aí eu vou pegar, tivelar e vou atualizar os preços.
certo? E aí eu tenho um processo também dentro do cadastro de produtos que eu defino um percentual de acréscimo. Algum dos nossos clientes, pessoal, olha, eu vendo esse produto aqui na minha distribuição, eu vendo esse produto aqui no varejo, só que eu tenho uma negociação com o meu fornecedor que ele define, olha, esse produto, se você vender ele no e-commerce, ele vai ser mais caro. Então eu posso definir um percentual de acréscimo em relação à tabela de preço lá da 201, por exemplo, certo? E ele também considera se o nosso cliente utiliza embalagem, então ele vai lá, se ele precifica por embalagem, ele vai lá na tabela de embalagem no preço de venda e considera esse percentual de acréscimo. Tem um cliente nosso que ele trabalha, que é esse exemplo que eu vou citar, ele trabalha com bebidas e ele é distribuidor oficial de uma marca de destilados no Brasil. E aí o que acontece? Se ele vender esse destilado na loja, é R$119. Mas se ele vender no e-commerce, na loja dele, no varejo, é R$119. Mas se ele vender esse mesmo produto no e-commerce, é R$145. É uma negociação, é a definição do fornecedor. Então ele vai lá no cadastro do produto e fala, ó, esse produto aqui, eu vou vender ele 30% mais caro. Aí eu pego o preço dele de tabela, jogo o percentual e atualizo no e-commerce. Toda vez que acontecer uma atualização de preço, eu pego essas informações, respeito o agendamento que é previamente configurado e mando para lá. Bacana? Alguma dúvida até aqui? Eu vi que você chegou depois, né? A gente está gravando essa apresentação e depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Depois para vocês revisitarem e tal, vai ser bem bacana. Continuando. Fernando, lá na URL a gente não pode ter mais de uma URL, tá? Não pode ser igual a categoria do produto. E os clientes nem sempre eles preenchem ela. Como é que a gente tem que de fato preencher? Porque às vezes tem caracteres especiais, ou se a gente devesse colocar o campo obrigatório. Não, o campo ele não pode ser obrigatório, até porque existe uma solução na C-Shop que se eu não coloco nada, ele gera automaticamente. Então ele não pode ser definido como obrigatório. O padrão para você criar uma URL, você sempre colocar os tracinhos, né, entre os nomes do produto ou o nome da categoria, por exemplo, e contrabarra. Esse é o padrão. E aí os caracteres especiais como cerquilha, cifrão, eles não são aceitos. Bacana, então tem que tirar automaticamente. Se eu não informar e não gerar automaticamente, é um erro. Sim. Lá na descrição do produto, alguns sites eles têm uma descrição muito longa, o nosso campo é só de 255 caracteres. O que acontece? O nome e a descrição, a gente respeita o tamanho do campo do e-commerce da C-Shop. Entendeu? Aí isso é o layout da C-Shop. Que eu falo, o meu nome campo recebe esse tanto. E a minha descrição vai receber essa quantidade de caracteres. E aí o que acontece? O nosso cliente ele pode ter um produto que tenha um nome, sei lá, enorme. Ele vai ter que se adequar. Certo? Com relação à descrição curta, que em alguns sites... Isso também. É porque a gente pegou migração de uma plataforma que já existia. E o campo deles lá era muito superior, muito maior do que o nosso. O nosso é só 255 caracteres. Mas então você já me respondeu, isso é um default da C-Shop. Sim, pode falar. E quando eu cadastro o produto, vou imaginar que é o mesmo produto, mas ele vai aparecer em mais de uma categoria. Às vezes ele aparece lá numa categoria que foi presente e em outra categoria. Durante o cadastro, eu devo informar só uma categoria e depois alienar? Ou eu posso já colocar todas as categorias que esse produto vai aparecer? Pode. Você lembra que a gente tem aquele campo de categoria principal? Aquele lá eu tenho que ter. E depois eu posso ter as outras categorias adjacentes, né? E aí eu posso colocar quantas você quiser. E aí ele grava numa segunda tabela, mas é assim, ó, esse produto está nessa principal, mas ele tem mais 10 que vai aparecer. Aí eu mando essa informação seguinte para Bacana, show. Beleza? Bacana. Só voltando um pouquinho, né, mais uma questão conceitual mesmo. Isso foi definido enquanto análise de projeto e construção do projeto, que ainda está em andamento. O projeto ainda tem muitas features ainda para serem desenvolvidas. Quando a gente fala de integração,
entre duas soluções, entre duas plataformas, enfim, a gente sempre tem que definir um cabeça, certo? Ó, esse cara aqui vai ser o mandante da coisa e esse outro aqui vai acatar, vai responder, enfim, ou outros personagens. No caso de C# e o Intor, nosso RP, ficou definido, ficou convencionado que o Intor é a cabeça da coisa. Então é ele que manda informações, é ele que recebe informações. E aí é claro que tem algumas questões que a gente precisa respeitar nesse C# também, que aí é esse caso da descrição curta, do nome, que eles têm o padrão deles e tudo mais. Mas em suma, quem é o cabeça da coisa é o Intor, porque é o Intor que manda produto, é o Intor que manda preço, é o Intor que manda estoque, entendeu? É o Intor que manda categoria, exclusão de categoria, dizer que não vai estar mais visível e tudo mais. É ele que é o mandante da coisa. Algumas funcionalidades, elas acontecem melhor na C#. Exemplo, fotos. Vocês notem que eu vou até voltar aqui, no produto eu não tenho fotos. E foto é uma coisa importantíssima de um produto no e-commerce, concorda? Eu vejo um produto lá, não tem foto, eu falo, eu vou para outra loja, faço. Mas, como eles são web, são aquela coisa mais dinâmica, a questão da foto, eles são melhores nisso. Eu não vou inventar, cara, eu vou mandar foto para vocês e vocês vão ter que aceitar. Não. A gente convencionou, conversou, alinhou. Não, fotos é com vocês. Então a gente manda o produto sem foto e chega lá, ele faz o tratamento das fotos e tudo mais. Até porque, quando vocês acessam algumas lojas, por exemplo, americanas.com, lá você tem um iPhone à venda. Eu tenho a foto do iPhone, e aí naquela descrição em HTML maior, eles pegam o código HTML do site da Apple e colocam tudo lá. E fica parecendo uma loja, né? Isso a gente não tem know-how para fazer isso nas nossas rotinas da escritório. Então a gente deixa para eles fazer. Bacana? Continuando. Pedido de venda. Fernando, pedido de venda é do Intor para a C#, mas não é a C# que manda o pedido para a gente? Sim. Mas depois, vamos imaginar que esse pedido ele já chegou. O cara acessou a 336 e ele está lá. O David comprou sem mouse. E aí tem algumas informações que eu mando para a plataforma e-commerce, uma vez que o pedido já está aqui. Quais são elas? Aí a gente tem. São basicamente status, tá? Status de que o pedido já foi empacotado, que ele já foi enviado, entregue, URL de rastreio, nota fiscal e cancelamento. Como que vai acontecer isso? Aí a gente entende que esses pedidos eles podem ser faturados de duas formas, né? De três, na verdade, vai ter o processo do varejo. Mas entendendo enquanto distribuição, esse pedido ele pode ser faturado pela 1406, né? Ele não aparece na 1432, por exemplo, porque não é um bloco com reserva. Eu posso faturá-lo pela 1406 e posso ter o processo de separação, conferência, montagem de carga, 1402. E aí, quando eu faturo esse pedido, eu disparo uma informação falando, olha, esse pedido ele foi empacotado. Aí eu gravo essa informação, tem um agendamento, pega isso, manda para o site e fala, ó, o pedido do David está empacotado. E aí o e-commerce recebe essa informação e fala, bacana, recebi essa informação, dispara o e-mail para o David. David, seu pedido foi empacotado. A mesma coisa quando o pedido é enviado, né? Esse enviado, a gente vai ter uma rotina para fazer isso. Da mesma forma, quando ele foi entregue, e o URL de rastreio, se o nosso cliente trabalhar com algum processo de rastreabilidade do pedido, por correios ou transportadora de terceiro, ou se ele tiver o próprio processo de transporte, né, de entrega, com rastreabilidade. E a nota fiscal e o cancelamento. A nota fiscal, quando que eu gero ela? Faturei o pedido, 1452, mandou para a Cefaz retornou, situação NFE 100, ou seja, aprovada. Essa nota está aprovada, gerou XML. Eu pego essa nota, mando para o e-commerce dispara para o cliente. E cancelamento. O cancelamento ele vai acontecer pela 329, obviamente. E esse cancelamento, eu integrei o pedido, ele está aqui, e aí o cara fala, esse pedido aqui, não quero mais ele. O cliente ligou, falou que não quer, enfim. E aí eu posso
posso cancelar ele no Intor e eu pego essa informação e replico para o e-commerce, aí lá ele vai cancelar o pedido. Beleza? Certo aqui até agora? É muito fácil. Cancelando uma loja, cancela aí também. Próximo slide. Beleza. E aí a gente tem a integração da C-Shop com o Intor, certo? Basicamente o que a gente traz de lá é cliente pedido, certo? Informação de cliente, informação de pedido. Bacana. Dentro da API da C-Shop, eu tenho duas formas de integrar cadastro de clientes. A primeira isso a gente faz muito enquanto usuário de internet, né? Você vê um produto e fala, preciso comprar isso. A minha vida necessita disso. Acontece comigo todos os dias. Daí você vai, acessa a loja, você se cadastra, põe seu CPF, tal. 5 minutos depois você fala, nossa, a fatura do cartão de crédito não vai rolar. Não. Aí você sai da loja e vai embora. Mas o teu cadastro está lá. Uma das APIs da C-Shop, ela funciona dessa forma. Eu conecto na API da C-Shop e falo, o que você tem de cadastro de cliente aí? Eu tenho esses caras aqui, ó. Pega eles e cadastra no Intor. A segunda API, ela vai funcionar somente, não é que ela vai funcionar, eu só consigo trazer o cadastro desse cliente quando ele de fato tiver um pedido, né? Você fala, tenho limite de crédito, não vou ficar apertado, né? O Thiago pode me ajudar a pagar, por exemplo, não, ok, é eu mesmo. Não, vou comprar. Selecionei, fui pro carrinho, fechei a compra, paguei, está parcelado em algumas vezes lá. Eu tenho pedido, dentro do pedido tem um cadastro do cliente? Tem, então traz o cadastro desse cliente. E aí, isso vai acontecer. E aí, quando eu vou integrar o cadastro desse cliente, eu vou trazer a razão social dele, o nome de fantasia, CNPJ ou CPF, e aí eu vou ter os endereços de cobrança, de entrega e comercial, a inscrição estadual, e-mail e telefone. Que na verdade é o cadastro básico de um e-commerce. Você não coloca lá quem que é o RCA dele, né, qual que é o plano de pagamento que você vai usar no Intor, qual que é a cobrança. Não tem essas informações lá. A gente traz esse básico aqui. E aí mais uma vez a gente volta lá para 132 e nós temos parâmetros para definir essas informações padrão, né? Qual que é o plano de pagamento que eu vou gravar lá na 322? Por quê? Porque essas são informações que elas são obrigatórias no banco de dados. Então a gente precisa gravá-las. Aí eu consigo definir por esses parâmetros qual que é o RCA, qual que é o plano de pagamento, qual que é a cobrança, qual que é a praça, qual o ramo de atividade. Eu pego essas informações e gravo na 322. Um pouquinho antes disso, né? Ele vai pegar, vou usar mais uma vez o C David como exemplo, ele vai pegar o CPF do David e ele vai fazer uma verificação. Olha, o CPF do David tem na 302? Não tem. Então faz isso, grava. E aí ele retorna o código de cliente gerado e fala, olha, agora eu tenho um código de cliente e você tem um pedido lá gravado. Usa esse código de cliente para esse pedido e faz a integração. Não, eu já tenho o cadastro do David na 302. Faço algumas atualizações de campos que já existem lá, por exemplo, nos endereços de cobrança comercial e de entrega. Uso o código de cliente já existente, falo, olha, o cadastro do Diego já existe aqui na 302, tá? Usa esse código de cliente, pega o código de cliente, coloca no pedido e faz a integração. Então, já que eu tenho essa questão do cliente definida, solucionada, eu faço a integração do pedido de venda. A integração do pedido de venda, ela acontece em 2 momentos. Que a gente definiu por terminologia, que vai ser uma sincronização e uma importação. Fernando, quando que acontece essas 2 etapas? A sincronização, ela acontece da seguinte forma. Lembra que eu falei lá no início que eu tenho as 2 aplicações? ERP e a C-Shop, que é a loja virtual, e aí eu tenho esse abismo aqui, tem esse limbo aqui. E aí eu tenho um motor de integração bem aqui no meio. E aí a sincronização, ela vai acontecer quando o motor de integração encontra um pedido lá e fala, esse cara aqui não está no ERP, traz ele para mim.
Aí o motor de integração pega e sincroniza ele. O sincronizar ele é basicamente fazer essas verificações aqui de parâmetros do cliente, tal. Pego ele e gravo ele numa tabela temporária, que é a PCPet Temp. E aí para os itens, mesma coisa. Então quando isso acontece, eu gravo lá, eu falo, olha, esse pedido ele está sincronizado. Consigo vê-lo na 336 nesse exato momento? Não consigo vê-lo, porque ele ainda não foi importado. Aí o importado é quando esse motor de integração ele fala, olha, o pedido já está na tabela temporária. Importadora, pega esse pedido e joga para lá. Joga para o Intor. Aí eu chamo, uma package, né? Eu chamo a importadora e falo, olha, importa ele. Aí ele pega esse pedido e grava na tabela final de pedidos. Esse pode ser pedido. Aí nesse momento eu falo, ó, esse pedido ele foi importado. E aí sim o nosso usuário do ERP consegue visualizar esse pedido lá no 336. Bacana? E aí a gente tem os status de pagamento aprovado. Vamos lá. No e-commerce da C-Shop eu tenho alguns status. Eu tenho os status de reservado, isso é o status do pedido, tá? O status de reservado, confirmado, em análise, pagamento aprovado, empacotado, enviado, entregue e cancelado. 8 status. E aí o que acontece? O que é um reservado? O reservado é quando você está fazendo o teu pedidozinho e quando você fala fechar pedido, aí ele fica rodando, né? Até gerar um número de pedido. Nesse intervalozinho, ele é reservado. Ele fala, ó, tem um estoque, isso é essa validação lá do manager, da loja. Tem um estoque, tá certinho, bacana, cara, tô tentando fazer a confirmação de pagamento, bacana. Nesse meio tempo, ele já gera o pedido no manager da loja e ele está com o status reservado. Nesse status, a integração, ela não acontece. Não acontece. Pedidos com status reservado, eu não trago, porque eu ainda não tenho a confirmação desse pedido no manager. E aí, quando ele sai de reservado para confirmado, aí sim, opa, esse pedido está confirmado, tudo certinho. Ele ainda não tem confirmação de pagamento, seja por cartão de crédito ou boleto, por exemplo. Mas ele está confirmado, está lá. Aí, sim, a integração entra em ação, pega esses pedidos que estão com status confirmado, que não estão integrados, pega e desce. E aí você fala, pô, mas se descer um pedido que nem tem aprovação de pagamento, como que faz? Né? Não faz sentido, né? E aí quando a gente trata de B2C, a gente não pode, por exemplo, separar, conferir, montar uma carga de um pedido que eu nem conheço o cliente, né? Tem uma loja aqui em Goiás e tem um cara lá de Roraima comprando, nem conheço ele, será que ele vai pagar? Vou ficar nessa dúvida. E aí nós definimos um processo que ele parte de um pressuposto que a reserva de estoque do produto, do pedido, ele tem que acontecer aqui na plataforma e-commerce e no ERP. Aí nós pensamos, debatemos, tal, e aí nós definimos o seguinte: é sabido que no ERP eu tenho 2 momentos onde eu reservo estoque da posição do pedido. Posição liberada, tudo certo com o produto, tudo certo com o cliente, pedido liberado, faço reserva de estoque, altero o estoque disponível do produto, tudo mais. E na posição M, que é na verdade o processo lá na frente, né, que é aquele pedido que estava liberado, eu transformo ele em pedido montado. Aí eu tenho reserva. Aí o que acontece? É óbvio que eu não posso colocar esse pedido na posição montada. E aí tem que ser liberado. Mas eu não tenho aprovação de pagamento. E se ele está como liberado, um filho de Deus pode pegar esse pedido e separar, e montar, e faturar, e seja o que Deus quiser. E aí a gente criou uma travinha lá. Como que funciona? Quando eu sincronizo esse pedido aqui, na tabela temporária, eu tenho uma coluna dentro do banco que fala, olha, esse pedido aqui, o pagamento dele da C-Shop está aprovado? Sim ou não? Então, se eu tenho reservado, confirmado, análise, pagamento aprovado, se ele está confirmado, não tem aprovação de pagamento. Então eu falo, ó, esse pedido aqui, lá na coluna, não está aprovado o pagamento desse pedido aqui, tá bom? Mas grava assim mesmo como liberado. E aí eu chamo a importadora, ele replica essas informações para a tabela final, fala, ó,
Importei, esse pedido está aqui no RP, está na 336, ele está na posição liberado, está tudo certinho com o produto e cliente, mas eu não tenho aprovação de pagamento, tá bom? Vai estar uma flagzinha lá, não tem aprovação de pagamento. De posse dessa informação, se eu, por exemplo, acessar a 1406, eu não consigo faturar. 1406 vai retornar. Olha, você está tentando faturar esse pedido aqui, eu estou vendo que ele é e-commerce e eu não estou vendo a aprovação de pagamento dele. Espera um pouquinho, tá? Bacana. Espera um pouquinho. Eu não tenho aprovação de pagamento desse cara. Não, então bacana. No segundo momento, isso vai acontecer tanto na 1406 quanto nos processos de separação. O cara vai tentar separar esse pedido e fala, não pode separar. Eu não tenho aprovação de pagamento. Como é que você vai separar e montar um pedido que você nem recebeu ainda? Não pode. Isso aqui é lá da sua shop, não faz isso. Detalhe, a validação é feita na 1406 e no processo de separação especificamente para pedidos e-commerce. Para todo o resto, nem olha isso, tá bom? É específico desse processo. E aí, no segundo momento, né, o cara passou o cartão de crédito, 2 horas depois, enfim, a operadora de cartão de crédito foi lá e aprovou esse pagamento. E aí ele sai de confirmado, ele pode passar por análise. O que é a análise? A análise é quando o cliente que tem o e-commerce, ele contrata uma empresa para fazer análise de crédito, análise de risco, terceiro da vida, que aí ele pega o cartão de crédito, aí ele analisa a vida do cara, rede social, dependendo do contrato. Não, esse cara que passou o cartão é dele mesmo, tal. Pode aprovar o pagamento desse pedido. E aí, ele sai de confirmado, passa por análise, se for o caso, e recebe informação de pagamento aprovado. Lembre-se, isso está acontecendo lá no e-commerce. Quando ele recebe o pagamento aprovado, o nosso motor de integração fala, opa, parece que tem um pedido lá que mudou de status, hein? Ele vai lá, busca, vê que esse produto que você pediu está aqui. Não, realmente, agora ele está pagamento aprovado. Aí ele vai e seta no pedido, fala, olha, pagamento aprovado. Quando seta essa informação, ele continua na posição média e agora ele consegue ser faturado, se for o caso, pela 1406 e separado e conferido pelos processos de separação e montado e faturado pela 1402, se for o caso. Então, eu tenho a atualização desse status aqui da Shop para o monitor. E aí eu tenho o cancelamento. Né? Lembra que lá atrás a gente falou que eu tenho o cancelamento do RP para a Shop? Mas eu posso também ter o cancelamento dessa Shop para o RP. Como que vai funcionar? Gravou o pedido lá, eu importei, integrei esse pedido, ele está lá na 336, mas aí a pessoa que é responsável pelo manager da loja, que é responsável pela integração, não pela integração, mas pelas vendas mesmo, da loja virtual, fala, esse pedido aqui, não sei não, vou cancelar ele. Aí tem um botãozinho lá que ele cancela o pedido. Quando ele cancela o pedido, o motor de integração fala, nossa, esse pedido foi cancelado aqui, e ele também está aqui, vou cancelar ele no monitor também. Vai lá e cancela ele. Acontece dessa forma. Dúvidas até agora, nessa parte? Ele cancela desse, já foi faturado? Ele cancela desse, já foi faturado? Não, aí não, ele não cancela. Ele tem que cancelar só enquanto pedido. Só enquanto pedido, exatamente. Então, a questão dos pedidos da pessoa física e jurídica e o cadastro de cliente do prazo. Verdade. Todo esse processo aí de... Só um minutinho. Vai falar do processo de colete. Sim. Não. Todo esse processo aí, ele tem que passar pela tabela temporária também. Por exemplo, vai cancelar o pedido, aí tem que passar na tabela temporária, depois a integradora ir lá e cancelar o pedido. Não, já vai direto. Ele já chama um package para cancelar. Exatamente. Voltando um pouco aqui na parte de clientes, tá, pessoal? Lembrado do Thiago. Nós temos um processo que a gente define. Falei para vocês anteriormente que eu posso definir uma praça, né? Todos os clientes que eles descerem, eles vão lá no cadastro de clientes, vai ter, olha, esse cliente, ele vai definir lá na 302 essa praça. E aí o que acontece? Em se tratando de tributação, seja ela pela 574 ou pela 271,
se o cara tributa por estado, a questão da praça não é relevante para ele, porque no processo de tributação, se eu tributo por estado, eu pego isso enquanto processo de faturamento, né? O processo de faturamento ela fala o seguinte: qual que é o F desse cara, e qual que é a filial qual que é a filial, qual que é a origem qual que é o F de destino, ele pega a figura tributária e gera a tributação para aquela nota fiscal daquele cliente. Agora, quando é 271, que o cara tributa por região, a verificação é diferente. Eu pego a região do pedido, aí eu verifico esse produto dessa filial nessa região, qual que é a figura tributária? Essa. E aí eu jogo isso para a nota fiscal. E aí a região, ela está vinculada à praça, certo? E aí como todos os produtos, todos os clientes vão ser gravados com aquela praça que está lá na 132, eu vou ter sempre o mesmo cenário tributário, concorda? Essa parte de tributação está falando grego aqui? Não? Está de boa? E aí o que acontece? Nós tivemos um cliente prospect que ele tributava por região. E aí ele falou assim: olha, eu preciso no mínimo de 2 regiões, que aí eu trabalho com cliente dentro do estado e cliente fora do estado. E aí a gente maximizou um pouco mais isso, que aí a gente apareceu um segundo cliente: olha, eu gostaria de definir mais de 2 praças. E aí a gente convencionou que a gente vai ter, a partir de cada UF, uma praça que ele pode definir. Para esse cliente que trabalha dentro e fora do estado, ele pode colocar para o estado dele, que é DF, uma região interna, né? Uma praça interna que busca uma região interna. E para todos os estados, uma praça externa que busca uma região externa, e aí ele faz cenário tributário a partir da 271. Mas, se para cada UF ele tiver uma praça diferente, ele pode cadastrar isso. Onde que ele cadastra isso? Ele cadastra, eu vou mostrar para vocês mais para frente, mas o motor de integração ele tem um painel web, ele consegue cadastrar isso lá. Mas isso você fala, todo cliente que usa a integração vai ter que fazer esse cadastro? Não. O motor de integração, quando ele é instalado na base do cliente, ele faz a verificação. Esse cliente é tributação para o F ou não? Aquele parâmetro 1092 lá da 132. Se for o F, se for tributação para o Estado, ele nem fala nada. Não, esse aqui ele nem tem necessidade. Continua o processo lá da 132, ligado numa praça para todos os clientes, está tudo sucesso. Agora, se o parâmetro está como não, aí ele avisa lá no painel: olha, estou vendo aqui que você tributa por região, seu parâmetro 1092 está como sim. Então você tem que ir aqui nesse menuzinho e definir uma praça para cada um dos estados conforme você faz a tributação. E aí funciona dessa forma. Bacana? A parte de cliente é isso. Vamos mais para frente. É isso mesmo. E aí, por último assim, né? Essa é a primeira parte. Acabou no final. Por último, eu tenho aquela questão que eu falei para vocês, que eu tenho uma mesma informação nas duas plataformas, com terminologias distintas, e que a gente tem que fazer elas conversarem. Vamos fazer um deparo, certo? E aí, basicamente, cobrança, plano de pagamento e transportador. A cobrança, a gente faz um deparo da condição de pagamento da loja virtual com a nossa tabela de cadastro de cobrança. Né? Então eu falo o seguinte: olha, a condição de pagamento Bradesco na loja virtual é a minha cobrança Bradesco no entorno. E aí quando eu deixo esse pedido e falo: tá, isso aqui é condição de pagamento cobrança, esse pedido. Tem um deparo desse cara aqui? Tem. Qual que é? É Bradesco. Aí eu vou e gravo o pedido lá no campo, né, coluna de cobrança, Bradesco. A mesma coisa vai funcionar para plano de pagamento, que no e-commerce é forma de parcelamento. Então posso ter um parcelamento à vista, cartão de crédito eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 vezes. Ele fala: esse cara aqui está pagando à vista. A forma de parcelamento dele é à vista aqui. Tem algum deparo com algum plano de pagamento no entorno? Tem, eu tenho à vista site ou à vista e-commerce, por exemplo. Não, então bacana.
grava essa informação no pedido, na tabela final de pedidos. E transportadores, que para eles lá é frete, né? E para nós é transportador, tem que gravar essa informação. Eu falo, ó, o frete correio nesse pedido na plataforma é a minha transportadora Correios aqui. Aí eu amasso as informações e faço a integração do pedido. Sem esses deparos, não acontece a integração. Por quê? Cobrança é uma informação extremamente pertinente para o pedido. Porque é a partir da cobrança, é a partir do plano de pagamento que eu gero contas a receber. Certo? Então, se ele pegar essa cobrança aqui, essa condição de pagamento e não encontrar ninguém aqui, ele vai falar, olha, esse pedido aqui não consegue ser sincronizado porque eu não tenho esse deparo para essa condição de pagamento desse pedido da loja virtual. Aí você tem que fazer o deparo, esperar a sincronização conforme o agendamento, aí, não, agora eu tenho, agora desce esse pedido por entorno. Certo? Fernando? Sim. Desse deparo aí, exceto o transportador, Fala, brother. Desse deparo aí, exceto o transportador, parece que essas informações já ficam setadas no nosso banco, já é uma tabela que tem, e eu vou amar. É isso mesmo? Ou ele vai lá na C-Shop, identifica o que o cliente tem para trazer para cá? Não. Lá no Manager, quando você tem um menuzinho de frete, quando você entra no cadastro de cada um do frete, ele lá no endereço ele tem uma informação de um ID. Aí você pega essa informação e casa o código da transportadora no RP e ele grava isso no banco. Tá, mas a pergunta não é do frete, que exceto isso aí eu tenho que ir lá e pegar o manager. Mas assim, no caso de cobrança e de pagamento, para eu fazer o deparo, ele vai lá no manager e vê as que foram habilitadas, porque é uma infinidade. Ou a gente tem uma tabela que já vem pré-programada todas essas. A gente tem uma tabela. É uma tabela chamada cobrança e-commerce. E quando eu faço o relacionamento, cobrança e integração. Eu falo, ó, isso aqui, com isso lá, com essa informação. E aí a alimentação dessa tabela, ela acontece sempre que tem alguma atualização de novas condições de pagamento. E aí o pessoal da C-Shop passa para a gente e aí a gente gera uma atualização dessa tabela a partir da 560. Não. 5.000 dicionários de dados. O cliente costuma ter muita dificuldade para fazer o deparo por causa que ele cria nas cobranças na tecnologia dele e depois ele tem dificuldade de encontrar. Por exemplo, cartão de crédito. Aí vai ter uma infinidade de CIEs. Mas essa tecnologia não é ele que faz. Essa tecnologia é da C-Shop. A gente pega o nome deles. Entendeu? Eu concordo com você que existem vários Visa Cielos, por exemplo. Entendeu? Mas esses nomes não é ele que define lá no Manager, não é ele. E também não somos nós, é a C-Shop. Então pode ser que exista uns 2 hipercards Cielo, por exemplo. Aí a solução assim é você fazer o vínculo das duas. E a mesma coisa para plano de pagamento. E tem a questão também do deparo. Eu não posso ter no lado do Vitor, eu não posso ter duas cobranças diferentes. A mesma cobrança recebendo o contrário. O contrário eu posso, mas no lado do Vitor eu não posso, né? Eu não posso estar fazendo a mesma cobrança aqui no lado da C-Shop, mandando para 2 cobranças diferentes no lado do Vitor. Porque só vai pegar o porque o que vai acontecer? Isso é um ponto interessante que você falou, cara. O que vai acontecer? Pensa comigo. Eu falo, olha, a condição de pagamento Bradesco aqui na loja virtual, ela vai ser Bradesco no Itor e vai ser Itaú também, né? E aí quando a integração for acontecer, ela vai, eu tenho um deparo aqui. Opa, mas qual que eu mando? Para esse ou para esse? Entendeu? E aí isso não pode acontecer, tem trava para isso. Eu não consigo vincular essa condição de pagamento para 2 aqui. Mas eu posso vincular esse cara aqui com vários daqui. Entendeu? Eu posso ter um boleto, um faturado, que vai vincular, que será vinculado, esses 2 aqui, a uma cobrança, boleto e-commerce. Toda vez que eu tiver vários tipos de boletos aqui, cara, vai ser esse boleto e-commerce no RP. Isso pode acontecer. O contrário, jamais.
Por quê? Porque a integração ela não tem sapiência para saber, será que isso aqui é Bradesco? Será que isso aqui é Itaú? Entendeu? Eu tenho que ter esse direcionamento bem definido, bem claro. Então isso não acontece. Bacana? Voltando um pouco sobre a questão de transportadora, vocês sabem como que eu defino transportadora no RP, certo? Como que eu defino? A transportadora no RP, ela basicamente ela é um fornecedor, certo? Cadastro ela como fornecedor. E lá no tipo, tem um campo que eu defino revenda, eu falo, olha, é revenda do tipo transportador. Então, quando eu acessar o painel do manager, o painel do motor de integração, quando eu vou fazer o deparo de transportadora, ela só retornará como transportadoras os fornecedores cadastrados na 202 que estão com revenda igual a T, transportador. As outras ela não retorna. E aí eu faço, olha, não traz para mim lixo não, me traz só os fornecedores que estão do tipo transportador, aí você consegue fazer o link. E aí a gente entra aqui no processo de instalação, né? Que eu acho que é interessante também vocês terem uma ideia assim, de como que funciona. Principalmente a galera da implantação, que está mais atuante com os novos clientes. Eu tenho essas tabelas maravilhosas que são utilizadas. E aí, eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia de quantas tabelas assim, mais ou menos existem, tá? Mas aí, a nossa 560 maravilhosa faz tudo para vocês. E aí, o primeiro passo é justamente você gerar essas tabelas. Tudo a gente setando, né? Porque... e já está pedindo as tabelas novas também. Sim, isso. E aí, o nosso motor de integração ele também faz umas novas versões agora, ele faz a validação de dependência, assim como as rotinas do Victor. Ficou bacana, né? Foi algo assim muito pedido pelo pessoal da implantação e a gente até agradece a paciência que vocês tiveram com a gente. E aí depois que você faz a criação dessas tabelas para 560, eu tenho essa rotina aqui, 5000, que ela faz parte do módulo 50, tá? Que, dentre outras coisas, ela cria as rotinas, que são a 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006. E aí eu crio essas rotinas, eu dou permissão para elas, aí eu crio as triggers, né? A package de importação, que é aquela que pega o pedido na tabela temporária e joga para o Intor. Eu crio algumas views também que são utilizadas pelo motor de integração. E aí também eu limpo algumas dependências, se for o caso, mas isso aqui é uma questão bem técnica mesmo, tá? E aqui, nesse botãozinho de dicionário de dados, ela basicamente vai criar aquele cadastro que eu falei para você, de cobrança, de plano de pagamento, bota um pouco, e vai criar o cadastro das condições de pagamento, das formas de parcelamento e só desses dois que tem lá na loja. Eles estão sempre atualizando para novas opções de condições de pagamento. Não é o caso, mas é só um exemplo, tá? Supondo que a loja só trabalhava com cartão de crédito Mastercard e Visa, não trabalhava com Diners. Aí, não, a partir do próximo mês eu vou trabalhar com Diners. Aí eles mandam essa informação para a gente, olha, agora eu tenho informação de Diners. Aí o dicionário de dados vai gerar essa informação na tabela de cobrança e-commerce. Aí a partir disso eu consigo fazer o deparo da condição de pagamento de lá com uma cobrança nossa daqui. Esse exemplo que você citou aí é a C-Shop que passa pra gente, né? Uhum. Mas aí quem define é o perfil da C-Shop para cada cliente ou não? Não, a nossa plataforma vai começar a trabalhar com diners. Quando ela disponibiliza a opção de utilizar essa condição de pagamento, ela é disponibilizada para todos os clientes que usam o Manager. Então, quando ele acessa o Manager na parte de configuração, de condições de pagamento, a lista é enorme. Hipercard, Diners, Visa, Cielo, porque além da operadora do cartão de crédito, eu tenho também a empresa que faz a transação. Aí a gente... Isso é bem mais claro nos dias de hoje, quando você vai pagar alguma coisa no cartão de crédito, você tem as maquininhas da Cielo, você tem as maquininhas da PagSeguro, você tem aquelas maquininhas verde fluorescente, Bigu, sei lá, tem uma infinidade. Então, para cada uma dessas coisas,
dessas formas de pagamento, mesmo que seja sempre Mastercard, eu vou ter Mastercard Cielo, Mastercard PagSeguro, Mastercard BeBlue, por exemplo. Aí eu tenho todas essas informações lá no Manager. Aí o cara fala, não, eu vou usar só Visa Cielo, por exemplo. Aí eu faço o deparo desse Visa Cielo com a cobrança do entorno. Beleza? Ficou claro? Sim. Beleza? Tem outra dúvida, Fernando. Quando você clica para criar o dicionário de dados, você diz que ele cria lá as tabelas, né? Com as informações pré-definidas. O vínculo, ele é exclusivo no Manager manual pelo cliente ou existem algumas que já são pré-definidas e são vinculadas? Como, por exemplo, a cobrança à vista, que já é por padrão cobrança nossa. Não. É sempre ele que vai definir. Sempre. Ok? E aí, a gente tem a instalação propriamente da aplicação, do motor de integração. Ela é feita através desse link, tá? Já está disponibilizado. Então, você pode instalar e atualizá-lo, tá bom? A partir desse link, igual o NFE, né? E aí, quando você instala ele, aparece essa coisinha bonitinha aqui, maravilhosa. Meu filho, que eu amo tanto, né? Eu tenho esse aqui, ele funciona web, tá? E aí a gente define uma porta, essa porta é definida sempre, é uma porta padrão de instalação, tá? Aí você coloca o local host lá, bom, 755, e aí vai aparecer essa telinha para você, certo? E aí a integração está instalada. Está pronta para ser usada? Tem algumas coisinhas que a gente precisa configurar, certo? Bacana. E aí é o próximo passo, configuração. Aí aqui que a coisa começa a ficar bem bacana. O que acontece? Eu fiz a instalação do motor de integração e agora eu preciso configurar. A primeira coisa que eu preciso ter são a definição de alguns parâmetros. Que são aqueles parâmetros que a gente já falou anteriormente, que é se o cliente trabalha com praça, né? E qual que é a praça que ele vai utilizar. Esses parâmetros aqui, esses dois aqui, na verdade eles foram alterados, tá? Porque, lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um cliente que tinha só uma praça interna e externa? E isso era configurado aqui. Eu falo, olha, eu vou trabalhar com cadastro de cliente por praça, sim ou não? Se sim, aí eu tenho que definir, uma praça interna e uma praça externa. Aí vai ser tirada essa opção aqui, que já foi tirada, e aí isso vai acontecer aqui no motor de integração, que ele vai cadastrar, se ele trabalhar com tributação pela 271, aí o motor de integração vai pedir, cara, cadastra para cada UF uma praça diferente, ou todas as praças iguais para todo o UF, mas ele precisa cadastrar para todos os estados, certo? Mas e se ele tributa pela 27574, eu vou ter esse campozinho aqui, ó, 4011. Cadastro de praça. Aí vai olhar essa praça aqui e vai setá-la para todos os clientes que vierem do e-commerce, tá bom? Então eu tenho qual que é a coluna de preço, que eu já tinha falado para vocês, definido para preço dos produtos que eu vou enviar. Eu vou ter qual que é a cobrança padrão, qual que é a praça, se for 574, qual que é a região que eu vou utilizar, região, coluna, tá? Uma coisa próxima da outra. Qual que é o código de emitente do pedido de venda? Lembra que todo pedido tem um código de emitente? Vamos trazer lá para 316. Quando eu digito o pedido na 316, o código de emitente é o usuário que está no entorno logado e abriu a 316. Quem digitou esse pedido foi o Fernando. E aí eu posso definir para esses pedidos que vêm do e-commerce um emitente. Geralmente vai ser definido como código emitente desses pedidos que vêm do e-commerce o cara que é responsável pela operação desses pedidos que vêm do e-commerce e entram no entorno. Geralmente é uma prática utilizada pelos nossos serviços. E aí eu tenho o plano de pagamento, o ramo de atividade, o código da RCA. E aí esse código de RCA eu uso ele tanto no cadastro do cliente, né, como no pedido. Eu gravo essas informações lá, porque eu preciso dessa informação no pedido de venda também. E aí, por último, esse é um processo que eu posso definir se eu vou utilizar cadastro consumidor final para clientes de pessoas físicas que vêm da seu shopping. Então eu posso definir sim ou não. Se sim, aí eu posso utilizar um daqueles três, né? Que são os
os reservados do código de clientes do eToro, que é o 1, 2 e o 3, né? Consumidor final. David, você vai saber responder. É 1, 2 e 3? Acho que é 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2, convencionado. É sabido de todos que toda vez que eu faço uma implantação de um cliente, aí fala, estou começando um eToro hoje, aí já chegou o Helder para se cadastrar na minha base de clientes. Eu vou lá, abro 302 e cadastro. O Helder vai receber o código cliente 1? Não. Código cliente 2? Não. O Helder vai receber o código cliente 3. Por quê? Porque é definido que sempre o código cliente 1 e o código cliente 2 no eToro, eles estão reservados para o consumidor final. E aí o que acontece? O que esse processo faz? Esse processo ele fala o seguinte: se ele tiver como sim, aí eu escolho consumidor final do código de cliente 1 ou 2, que ambos são consumidor final. E aí, ao invés dele gravar o cadastro desse cliente na PC cliente, ele grava numa tabela temporária e depois ele vai para uma tabela de clientes, acho que é consumo, que ele grava os dados desse cliente que vem do e-commerce. Eu só vou usar esses dados quando eu for faturar a nota. Aí ele grava a nota, pega os dados desse cliente que está nessa tabela que não é para esse cliente e gera o documento fiscal. Isso acontece na 316, por exemplo, né? Quando eu uso um consumidor final, eu falo, você está usando um consumidor final, mas eu preciso saber pelo menos qual é o CPF do David, qual é o telefone, qual é o e-mail. Gravo nessa tabela e quando eu faturo, eu busco essas informações de lá e não da 302. O que mais? Acho que é isso. De parâmetros é isso. Tá. Tem mais 2 parâmetros aqui. É esse. Esse é aquele parâmetro que eu falei para vocês, de definição de percentual de estoque disponível, tá? Então é o 28 e 29. Defino aí, lembrando que tem no cadastro de produto e no cadastro de embalagem, se for o caso, certo? E eu tenho esse aqui, ó, 39,53. Notem que esses parâmetros, também que são todos por filial? São todos por filial. Por quê? Porque eu posso ter, dentro de um mesmo banco de dados, várias filiais e os seus respectivos e-commerce. E para cada um eu posso definir uma informação diferente. O nosso primeiro cliente, por exemplo, já foi um grande desafio. Por quê? Porque esse nosso cliente ele tem 7 filiais. E ele tem 7 e-commerce. Para cada filial... Estoque justinho, né? Para cada filial, o seu respectivo e-commerce. É um cliente de São Paulo, trabalha com produtos eletrônicos, instrumentos musicais, som profissional, esses eventos que tem, tipo Vila Mix, a maioria é ele que disponibiliza os equipamentos dele e tudo mais. E aí é engraçado que lá as lojas é tudo uma próxima da outra, sabe? Aí você vai e fala, nossa, quanto que é esse? Quanto esse violão? R$200. Não, eu vou pesquisar. Aí vai na outra loja, mas que é 190. Na verdade é tudo o mesmo dono ali, sabe? E aí, para essa loja eu posso ter esse ramo de atividade. Para essa outra loja eu posso ter esse outro RCA. E aí por aí vai. Então a necessidade de ter esses parâmetros sempre por filial. E aí eu tenho esse parâmetro, que é o 39,53, que ele é basicamente importar pedidos liberados do e-commerce. O que é isso? Fernando, aí eu falo o motor de integração. Eu olho para esse parâmetro e falo, sim, eu vou importar todos os pedidos como liberados no e-commerce. Aí ele vai seguir aquela regra, vai gravar como liberado, sem aprovação de pagamento, mas antes disso ele verifica os produtos que estão no pedido. Aí ele fala, todos esses produtos, eles têm estoque? Tem. Então bacana. Segue aquele fluxo, grava como liberado, posição sem aprovação de pagamento. Não, tem um aqui, que pode acontecer, né? De uma integração, fala, tem estoque disponível aqui, mas não tem aqui, ou nesse meio tempo de compra, gravação e integração do pedido, ver algum filho de Deus e comprar tudo. Pode acontecer, certo? Lembra que eu falei lá atrás? O risco, concorrência de estoques, pode acontecer. E aí, se ele tiver combustível, fala, todos os produtos pedidos, tem estoque? Cara, tem um aqui que não tem estoque, então grava pendente. E aí, se esse parâmetro tiver como não,
eu posso ter pedidos que todos os produtos têm estoque. Independentemente disso, eu vou gravar todos os pedidos na posição pendente da regra. Bacana. Definir esses parâmetros, né? Falei quem que é o código emitente dessa integração e tudo mais. Aí agora eu preciso de uma outra configuração extremamente importante. Nota, eu instalei o motor de integração, né? Só que não está acontecendo nada até agora. Até aqui, eu até selecionei, olha, é a filial 2. Né? Configurei tudo para a filial 2. Certo? Só que, filial 2, você vai trabalhar com que e-commerce? Eu não tenho essa informação, eu não tenho isso atrelado. E aí, aqui é nessa telinha aqui do painel do motor de integração que eu defino. Né? Olha, a filial 10, ela vai integrar com essa loja aqui, lojamodelo.com.br. E aí eu vou lá no manager da loja, aí eu tenho um menuzinho de API, criar token, aí eu pego o token e coloco aqui. Quando eu coloco aqui, eu testo conexão. Aí ó, essa URL aqui, esse endereço web, tem esse token, vale ver se é isso mesmo. Testou conexão, deu tudo certinho, aí eu vou e salvo. A partir desse momento, quando eu faço isso, né, o motor de integração ele vai entender o seguinte: olha, essa integração ela vai acontecer da loja 10, tinha que ser 2 aqui, né? Da loja dessa filial com esse endereço de e-commerce aqui. Então a minha integração, né, no sentido Wintor, C# Wintor, vai acontecer sempre nesse sentido. Essa filial nessa loja virtual. Então a gente amarrou essa informação. Essa informação é gravada numa tabela que nós criamos, mas eu gero essa informação no cadastro de filial mesmo, lá da 535. E falo, olha, essa filial aqui recebeu esse ID de cadastro de integração. Lá mais na frente eu vou mostrar esses campos para vocês, tá? Beleza. E aí, agora eu amarrei, a coisa está acontecendo. Mais ou menos. A gente precisa fazer algumas configurações ainda, tá? Mas pelo menos o norte da coisa a gente já definiu, que é isso aqui. Mais para frente, eu defino os agendamentos. Lembra que eu falei para vocês de agendamento? Eu tenho uma tela aqui onde eu defino esses agendamentos. Esses agendamentos podem acontecer em segundos, em minutos, horas, dias. Fernando, que agendamentos? Agendamento de cadastro de produto. Quando eu cadastro um produto lá pela rotina 5004, eu gravo isso no banco de dados e eu gero uma fila. Olha, eu acabei de cadastrar esse produto, eu estou vendo que você já cadastrou o vínculo do e-commerce com a loja virtual, e aí é o seguinte, está gravado aqui. Essa fila aqui é do tipo inclusão, ou seja, o motor de integração pega esse cadastro aqui e manda para lá, inclui lá. E aí eu falo, olha, a integração dos cadastros de produtos vai acontecer a cada 5 minutos. E aí, cadastro esse agendamento aqui, e aí a cada 5 minutos o motor de integração vai pegar. Tem alguma coisa aqui de cadastro de produtos? Tem, eu tenho uma inclusão aqui, posso ter uma alteração também. Que é, faço inclusão, no segundo momento eu volto lá, altero alguma informação no cadastro de produto, ele gera uma fila de alteração e fica aguardando o agendamento. Não, eu tenho um registro aqui numa fila que é desse produto aqui do tipo inclusão. Então pega esse cara e manda para lá. E aí, quando eu mando esse produto para lá, eu tenho que, além de cadastrar esse produto no meu no módulo 50, ele vai gerar essas informações em banco de dados. Quando ele gravar esse produto lá no Manager, lá na loja virtual, ele vai gerar um código de produto também deles lá, certo? Ele tem que acontecer isso, que é como se fosse o código prod deles lá, que é o nosso código prod aqui. E aí, quando eu falo que quando eu pego essa informação de inclusão, o motor de integração pega, grava esse produto lá. Quando ele grava, ele vai gerar um código deles lá na C# então beleza. Pega esse código lá da C# e guarda aqui também no RP. Aí ele vai gravar essa informação. Ó. Esse produto no Wintor tem esse código e esse produto, esse mesmo produto na C# é esse outro código. Para que isso é necessário?
Porque quando eu integrar o pedido de venda, ele vai falar o seguinte, olha, esse ID, esse código de produto na CIA Shop, é esse produto aqui no Intor. Ah, então bacana, então. Eu consigo integrar. Se por acaso um cliente, um usuário, cadastrar um produto só lá no Manager, e ele não fez o processo pela 5004, quando eu tento integrar esse pedido de venda, eu falo assim, olha, tá vendo esse produto que está nesse pedido? Eu não tenho ele aqui, não consigo integrar, certo? E aí eu tenho agendamento para produto, para categoria, para cancelamento de pedidos do Intor e-commerce, cancelamento de pedidos e-commerce do Intor, eu tenho sincronização de pedidos, importação de pedidos, para cadastro de cliente, atualização de estoque, atualização de preço. Tem algum que eu posso deixar de agendar? Todos você pode deixar, só não vai acontecer. Só tem um agendamento aqui de validação de trigger, mas isso é uma coisa bem técnica mesmo. Porque como a gente trabalha com triggers, a nossa nova versão, ela não deixa que as triggers sejam desabilitadas, porque senão atrapalha no fluxo de geração de fila. Na suposição que eu agendei tudo para 5 minutos, ele vai entrar na fila? Desculpa? Vamos supor que eu agendei tudo para sincronizar a cada 5 minutos. Como que vai funcionar? Assim, o cadastro do produto, eu sempre vou gerar fila quando eu cadastro o produto novo, concorda? E aí, esse agendamento, a cada 5 minutos, ele vai nessa fila e fala, tem alguma coisa? Não tem. Ah, não, bacana então. Gira 5 minutos. Tem alguma coisa? Ah, nesse meio tempo o cara veio aqui cadastrou um produto, é do tipo inclusão. Então eu vou e pego e limpo a fila. É a mesma coisa para as outras informações. Aí todos vão sincronizar em 5 minutos no mesmo exato momento? Não, por exemplo, 10h30 eu fiz um agendamento, eu criei um agendamento de produto a cada 5 minutos. Então ele vai rodar 10h40, 10h35. 10h32 eu gerei outro agendamento do tipo categoria. Então ele vai rodar 10h37. Ficou? Funciona assim. Próximo. Aí esses aqui são os depara, tá? Que você faz de cobrança com as condições de pagamento, com as cobranças nossas. Aí ele é por filial, tá? Porque como eu posso ter várias filiais e os seus respectivos e-commerce, eu faço esse cadastro por filial. E aí a integração entende que é por e-commerce. Eu tenho por plano de pagamento também e transportador, certo? Nós temos essa funcionalidade aqui, os nossos clientes quase nunca usam, mas ela basicamente funciona da seguinte forma: sempre que uma integração acontecer e ela tiver alguma intercorrência, tiver alguma falha de cadastro, por exemplo, de cobrança que o cara não fez, isso vai gerar um alerta para o usuário a partir do painel. Ele vai acontecer aqui, ó, monitorar opção pendências. Mas eu posso configurar também para que a pessoa que é responsável pela integração, pela gerência desses pedidos e-commerce, que ele receba um e-mail. Olha, porque ele pode não estar em frente à tela, pode estar andando e tudo mais. E aí ele pode receber um pedido de valor significativo. Então, olha, esse pedido aqui de R$200 mil não desceu porque você não fez um deparo de cobrança, por exemplo. Aí eu posso configurar, a partir dessa tela, para ele receber e-mails disso. Ele recebe pelo celular, por exemplo. E aí ele tem mais dinamismo no recebimento dessas informações. E aí, como que funciona? Processo padrão. Eu cadastro um SMTP e cadastro um e-mail que vai receber. Um remetente e um destinatário. Faço isso por essa tela. Isso aqui é aquelas configurações que você põe de SMTP, de saída, de entrada, usuário de senha, qual que é o servidor. Por exemplo, o Google. smtp.gmail.com e por aí vai. Ok? No caso do Gmail, tem que ir lá no e-mail e liberar para aplicar de segundos? Isso. Aí é de acordo com o provedor, né? De e-mail. Beleza. Próximo. Filial já foi. A questão de cadastros. Tá bom. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá vendo que eu tenho essas opções aqui, ó? Vendedor, marketplace vendedor, marketplace plano de pagamento, marketplace cobrança e marketplace transportadora. E aí eu tenho transportadora, cobrança e plano de pagamento. E aí o vendedor nosso, que eu falei anteriormente é pelo 132, por que eu tenho essas informações aqui por marketplace?
nós temos um cliente, Marketplace, você sabe o que é? Saca, Lucas? Marketplace é o seguinte, eu tenho uma empresinha pequena e eu quero ir para o e-commerce. Aí eu quero criar um site para mim. Eu vendo mouse. Certo? E aí, eu falo, nossa, mas eu vou criar um e-commerce e tal, vou ter toda aquela questão logística. E é tão pouca coisa, né? A minha lojinha fica lá, naquelas galerias de informática que a gente tem aqui em Goiânia. Seria bom se alguém vendesse para mim, né? Quem que pode vender para mim? Um Submarino, por exemplo, pode vender para mim. Então o Marketplace, ele funciona o seguinte, funciona da seguinte forma. Eu falo assim, Submarino, eu tenho esses caras aqui para vender. Você vende para mim? Eu vendo, te cobro 10%, por exemplo. Então beleza, aí você pega os produtos, você deixa no teu estoque lá, não, esses aqui são os meus produtos. Você ainda precisa do manager para isso, tá? Você precisa do manager da seu shop para isso. E aí você se cadastra lá no Submarino, e aí o Submarino vai vender esse produto para você. Não sei se vocês já notaram, mas quando você vai agora nas Americanas, na verdade todas as empresas da B2W, Magazine Luiza, quando você clica num produto, ele fala assim, ó, vendido por... Você já percebeu isso? Isso é Marketplace. Quem está vendendo não é a Magazine Luiza. Sim, ela está vendendo, de certa forma. Mas o produto não está com a Magazine Luiza. O produto está comigo, que está vendendo o mouse aqui. E aí, quando o Éder acessa o Submarino e compra o mouse, aí ele gera informação para mim, olha, eu tenho um cliente meu que comprou o mouse, tá bom? Manda ele para o Éder. Aí eu pego e mando para o Éder, faço todas as atualizações de status, de empacotado, enviado, entregue, banheiro, nota fiscal e tudo mais. E aí eu passo para o Éder, você me cobra uma parte, comprei a R$100, tá bom, vou te pagar só 90, porque o Éder vai pagar Submarino. E aí você repassa isso para mim, enquanto Submarino. Eu recebo 90, você recebe 100. Isso é Marketplace. Essa é uma forma de comércio eletrônico extremamente forte nos últimos anos. E só tende a crescer. Só tende a crescer. E aí o que acontece? Vou voltar para o nosso assunto, né? Por que essas 4 opções? Porque para fins de relatórios, eu preciso ter, por exemplo, informação de vendedor por Marketplace naquela loja. Então eu posso ter uma única loja trabalhando com vários Marketplaces. A minha loja modelo.com.br, ela usa o Marketplace do Submarino, da Americanas, da Ponto Frio, da Magazine Luiza, do Mercado Livre. E aí eu falo assim, para fins de relatórios, cada um desses eu vou definir um RCA diferente. Então nesse Marketplace Submarino, RCA Submarino. Aí eu consigo ter essas informações. E aí, para fins também de integração mesmo, eu preciso ter informações de condições de pagamento, plano de pagamento e transportadora. Então, eu tenho isso aí. Então, olha só, se eu tenho uma filial trabalhando com vários marketplaces, então eu posso ter o cadastro de vários vendedores por marketplace para aquela filial, concorda? Mas eu não posso ter 2 RCAs para o mesmo marketplace para aquela filial, que é a mesma regra da cobrança. Não posso ter uma condição de pagamento vinculada a 2 cobranças no entorno, porque senão não dá certo. Mas aí nesse caso eu posso ter vários cadastros de RCAs, cada um com seu respectivo marketplace vinculado àquela filial, aquela e-commerce que está vinculada à filial no entorno. Ficou claro? E aí a gente vai para os cadastros. Eu vou mostrar telas aqui para vocês. Não sei, eu acho que vai dar tempo da gente fazer um testezinho aqui, e aí a gente consegue abrir as rotinas, cadastrar, ver subir, essas coisas todas. Certo? Beleza. Definição, cadastro de definição e valor. Fernando, o que é isso? O que é isso? No início eu falei para vocês sobre questão de grade, né? O que é grade? Por exemplo, eu vender essa camiseta Star Wars, Darth Vader, Master Universe, que ela tem essa cor e ela pode ter vários tamanhos. Grade é isso. Eu tenho o mesmo produto que ele varia, né? Variante, a terminologia da C-Shop. Variante, isso é uma variante. Posso ter ela PNG, é a mesma cor, PNG. Eu posso ter a partir de
de cada variante um preço diferente, por exemplo. Né? Nesse caso aqui, vamos trabalhar para soltar em um preço, R$ 49,90. E aí, eu cadastro esse produto lá no Manager, ou eu faço a integração, né, a partir do Intor. Falo, esse produto aqui, ele trabalha com variante, né, ele trabalha com grade, e eu tenho ele preto, tamanho PNG. Só que antes disso, antes de eu cadastrar o produto lá no 5004, eu preciso definir essas definições e seus respectivos valores. Exemplo, nesse caso aqui a gente está trabalhando a gente está usando como exemplo a questão tamanho, certo? Então eu cadastro uma definição tamanho. E aí, para essa definição tamanho, eu posso definir valores P, M e G. Então, nessa telinha aqui, olha que bacana, eu cadastro definição primeiramente do tipo tamanho, né? E aí isso aqui não tem pré-definições da rotina, certo? Não tem, porque isso varia de cliente. Então a rotina vai estar vazia. Você pode trabalhar com tamanho, você pode trabalhar com cor, você pode trabalhar com voltagem, você pode trabalhar com diâmetro, enfim, isso é o limite. Nesse caso aqui, tamanho. Então eu cadastro aqui uma definição e depois do cadastro de definição eu faço inclusão de valores. Olha, para essa definição tamanho eu vou trabalhar com P, M, G, GG, extra largo, super obeso e tudo mais. Certo? E aí é nessa rotina, pessoal. Aí é nessa rotina aqui que eu cadastro essas informações. Fernando, todo cliente tem que cadastrar isso aqui? Não. Por exemplo, nosso cliente lá de São Paulo, que trabalha com instrumentos musicais. Violão. Violão tem grade? Não tem grade. Né? Todo violão ele é único. Né? Estourando, ele pode ter uma variante de cor. Um violão Tajima, nas cores marfim, ou magenta, sei lá, né? Estourando. Mas cara que trabalha com caixas de som, não, ele não vai trabalhar com grade. Geralmente têxtil, e geralmente eletrodoméstico, né? Porque aí eu vou ter uma voltagem 110 e 220, né? As lojas que vendem eletrodoméstico tem isso, né? São Paulo é 110, aqui é 220. Então eu não posso ter um produto que vende lá no e-commerce nacional sem essa possibilidade de definição. Então, não é obrigatório você cadastrar definições, se você não usa. Continuando. E aí, seguindo aquela linha cronológica da integração, né, eu tenho, primeiramente, um cadastro de categorias. Né? O cadastro de categorias, então, é essa telinha maravilhosa. Então, eu cadastro o nome da categoria, uma descrição dela, qual que é a ordem, se ela já vai visível, né? Se eu vou enviar, e se ela já vai visível para a loja, eu posso definir uma URL e faço essa gravação. Tá? Essa categoria aqui, pai, ela funciona da seguinte forma. Obviamente, se eu cadastro a primeira categoria, ela já é pai, concorda? Ela já é principal, porque não tem ninguém acima dela. Cadastrei categoria ali, Harley Davidson. Bom. E aí eu posso cadastrar, abaixo de Harley Davidson, eu posso cadastrar, por exemplo, aí que são as categorias de motocicletas da Harley, né? Eu posso ter, por exemplo, linha Softail. Está dentro de categoria Harley Davidson. E aí, nesse caso, quando eu cadastrar a linha Softail, eu venho aqui e vou colocar o código dessa categoria que eu vou cadastrar. Vamos supor que esse aqui é 1. Né? Cadastrei categoria 1. Vou cadastrar a categoria 2, que é a linha Softail, eu venho aqui e coloco o código da categoria pai, que é Harley Davidson. E aí, o que vai acontecer? Vou pegar essa informação, vou pegar essa vinculação dessas duas categorias e vou mandar para o e-commerce. Lá no e-commerce, quando eu for acessar o e-commerce, categoria Harley Davidson. Quando eu colocar o mouse em cima dela, ela vai abrir um lequezinho, se estiver configurado para isso, né? Dentro de Harley Davidson eu tenho uma outra categoria, que é a linha Softail, por aí vai. Nesse caso, como é a primeira, não tem como você colocar. Se você clicar no botãozinho de buscar, não vai ter nada, porque não tem nada cadastrado. Eu cadastro ela como principal. E aí, depois que eu cadastro essa categoria, tá vendo esse? Eu não tenho. Eu não vou ter. Mas na tela principal eu vou mostrar para você. Eu vou ter um menuzinho assim, semelhante a esse,
que é vincular filial. Por que essa opção de vincular filial com a categoria? Porque eu posso cadastrar uma categoria que vai para essa filial que tem esse e-commerce, mas não vai para essa outra que tem o seu outro respectivo e-commerce. Assim, um exemplo assim, bem drástico, eu tenho duas filiais no entorno. Uma trabalha com notebooks, vende notebooks, e eu tenho uma que trabalha com som automotivo. Então não faz sentido eu cadastrar uma categoria caixas de som e mandar para essa loja e para essa loja. Vou mandar só para essa. Aí é aqui que eu faço essa vinculação. Eu falo, olha, essa categoria aqui, som automotivo, eu estou mandando para a minha filial que tem um e-commerce de som automotivo. Aí eu confirmo essa informação, aí ó, bacana, agora sim eu vou mandar esse cadastro de categoria para esse e-commerce dessa filial. Aí é o mesmo processo do cadastro de produtos. Mando lá para a loja, cadastro ela, gera um código, pego ele, trago para o Intor e faço a amarração. Essa categoria, nessa filial, é esse código e-commerce. Aí está casada a informação. E aqui a nossa rotina de cadastro de produto web, tá? Como que funciona? Lembra que eu falei para vocês que eu trago pelo menos assim, o código do produto? Essa informação está aqui. Estou com medo de eu botar errado. Bota um laser. Tá vendo que eu tenho esse código de produto em torno? Essa é a informação que eu trago da 203, né? Para não ter que gerar um outro código, por exemplo. E na verdade eu nem posso, certo? Por quê? Imagina que eu vou criar um outro código de produto da 203 aqui. E aí quando eu descer esse pedido, eu vou gerar ele para um cadastro que nem existe lá no 203. Isso não pode acontecer. Eu tenho que vincular esse cadastro com o produto lá da 203. Então eu trago o código dele. Quando eu trago o código dele, lá da 203, ele me traz algumas informações bacanas aqui. Que é a questão das dimensões e do código auxiliar, que é o EAN. O EAN é uma informação extremamente pertinente para o e-commerce, né? Sem EAN eu não tenho, não é que eu não tenho, mas a integração não acontece, eu não consigo integrar esse produto. Por quê? Em se tratando de metadados, de busca do Google, daquelas ferramentas do Google de análise e tudo mais, de busca para que a loja e-commerce ela seja bem ranqueada nas pesquisas que você faz lá no Google. Por exemplo, quando você pesquisa um produto da Dell, vai mostrar o site da Dell, obviamente, né? Porque eles têm os metadados bem definidos, são foda pra caramba nesse quesito. Mas vai mostrar, por exemplo, as outras lojas que vendem Dell também. O Submarino, o Americanas. Por que tem esse retorno assim bacana? As configurações de metadados juntamente com o código EAN, porque o código EAN é o código único desse produto no mundo web. Então essa informação é pertinente. Tanto é que se eu não tiver essa informação, quando eu cadastrar o produto, eu falo assim, olha, não consegui mandar porque ele não tem código EAN, né? E aí assim, é claro, tem alguns clientes que põem lá um 40 lá de código EAN. Vai subir? Vai subir. Mas aí é o risco dele de não ter um produto bem configurado e não vai ser bem ranqueado nos processos de buscas do Google. Esse é um risco que ele corre. Aí eu tenho as dimensões, né? Comprimento, largura, altura e o peso bruto. O que acontece? Quando você cadastra um produto lá na 203, esses mesmos campos lá, eles são em metros. Não sei se vocês já notaram. Eles são em metros. E o peso é em quilo. E para o e-commerce isso não pode acontecer, né? Para fazer cálculo de frete, os Correios e as outras transportadoras, elas fazem o cálculo de frete baseado em centímetros. E o peso é em gramas, né? Aí o que a gente faz na 5004? A gente pega essa informação e converte para cá. Então, se você acessar esse produto lá na 203, o produto 196, ele vai estar 0,29 de 1 metro, 0,10 de 1 metro, 0,22 de 1 metro, e vai estar lá 0,150 de 1 quilo, ou seja, 150 gramas.
né? Aí eu vou e converto essa informação, gravo ela no nosso blocozinho que estamos sempre para mandar para o e-commerce. Se o cara trabalha com WMS, no WMS aí já é literal mesmo. A informação que ele põe lá é em centímetros mesmo, é em gramas mesmo. Aí a gente não converte, a gente considera que está lá. Tá? Essa telinha aqui, nós até mudamos ela, tá? Vou abrir para vocês, vão ver que ela mudaram. Ela vai ter tipo uma gridzinha aqui, aí ela consegue entender essas questões de definição por filial, porque eu posso ter uma filial que trabalha com WMS e outra que não, e aí com essas informações separadas. Beleza. E aí, dentro do cadastro do produto, eu posso ter produtos que trabalham com variante. Aí ainda assim eu cadastro esse produto na 5004, mas eu tenho que complementar esse cadastro na 5005, que é essa rotina aí. Como que funciona? A gente partiu de um processo já existente no Intor, que é aquele processo de produtos da família. Então eu tenho um produto principal, né, que o código PROD e o código PROD print é ele mesmo, e aí os outros produtos que estão vinculados para ele, o código PROD desses produtos é aquele produto que eu cadastrei anteriormente. Aí eles estão vinculados entre eles. Vocês conhecem esse processo? Não. Se puder. Vamos lá. Não tem nem como escrever isso aqui, né? Mas vamos tentar aqui. Peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Peraí. Só um minutinho, tá, pessoal?